Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, o governo contra o iFood. Gente, que história, que história, que história. A gente vai falar de tudo isso aqui. Se você já é fã do Narrativas Antagonistas, já faz parte dessa nossa família, eu te peço que na confiança deixe o seu joinha e já compartilha esse vídeo com alguém. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero que você seja meu convidado, seja muito bem-vindo. Eu quero te apresentar o formato do Narrativas Antagonista, que é feito para, como diz, a nova propaganda do antagonista, treinar o seu cérebro, te tirar da zona de conforto e te levar a um debate melhor e mais produtivo sobre política. Primeiro, eu trago para vocês os fatos. Depois, a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e, então, a minha opinião. E é óbvio que depois de tudo isso eu peço sempre que você deixe a sua opinião para mim. É por isso que os comentários por aqui são abertos. Bora pro fato do dia de hoje? Fato do dia, o governo contra o iFood. Ontem houve uma cerimônia do governo federal lançando o que é a nova regulamentação de todos esses aplicativos que trabalham com entrega. Tem se falado muito sobre isso, e assim, não só no Brasil, mas como tudo que é novo, surge sem regra, precisa de alguma regulação. Ter uma regulação não é a questão para muitas pessoas. A questão mesmo é qual regulação estamos fazendo, para onde está indo essa discussão, quem são as pessoas beneficiadas, quem sai prejudicado, onde fica o interesse do povo. É essa discussão que muita gente quer fazer, na verdade. E qual é o sentido dessa regulamentação? A gente já sabe mais ou menos como pensa o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Aliás, ele fez uma declaração sobre essa história de aplicativo uns 5 meses atrás, que virou até meme. Você lembra? A imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Eu falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número 1, da Uber é o Brasil do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado, como é no mercado normal. Bom, o ministro, que é sindicalista, está sempre ali falando das empresas. Conheci Luiz Marinho ainda em cima de caminhão no Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. E parece que continua, mas agora ele é ministro. Só que ele continua falando das empresas, E no lançamento dessa política nacional, que seria a hora dele brilhar, porque essa política é uma coisa importantíssima para todo e qualquer país, nessa hora ele foi lá falar das empresas. Os aplicativos das entregas, dos trabalhadores, dos motoboys, dos motociclistas, que ainda não chegamos lá, e talvez seja uma categoria mais ainda sofrida do que os colegas, os companheiros que aqui estão. Mas nós chegaremos lá. Nós iremos, espero que a partir desse projeto de lei, inclusive influencie nos demais segmentos, para que a gente possa voltar à mesa. Não adianta o iFood mandar recado, e olha que manda recado, viu, presidente? Mas manda recado. Encontra um ministro, uma ministra, encontra gente do governo, amigos do governo, e manda recado. Nós queremos conversar. Nós conversamos um ano inteiro. Mas o fato é que a iFood e as demais, Mercado Livre, enfim, dizia o seguinte, que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio altamente explorador. É preciso que essas plataformas também cheguem no real e possa sentar para conversar, sim, mas saber que nós precisaremos estabelecer padrão remuneratório que ofereça a condição de cidadania, condição de vida digna a esses trabalhadores e trabalhadoras, como estamos fazendo aqui.
E aí também, num momento revival, recordar é viver, o presidente Lula também foi falar direto das empresas. E tem mais um trecho desse discurso do presidente Lula que é muito importante, que é falando das centrais sindicais. Mas é importante saber que vai aparecer gente contra. Sempre tem gente contra, sempre. Então é preciso que a gente não fique com raiva dos contra, que a gente tenha paciência, sorriso e falar, companheiro, vamos lá, pelo amor de Deus, cara, nós somos filhos de Deus, nós somos trabalhador, nós estamos carregando esse país nas costas e nós precisamos de uma coisa a mais. Porque nós agora, depois de vocês formalizar a organização de vocês em 27 estados, se vocês não tomarem cuidado, já foi criada a maior central sindical hoje aqui nesse país. Se vocês não tomarem cuidado. Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que pensar como é que a gente vai fazer, discutir com os bancos, como é que vai fazer baratear uma linha de financiamento para vocês poderem trocar o carro de vocês e não ficarem andando com carro velho, porque o passageiro também não gosta de carro velho. O passageiro quer um carro novo, quer um carrinho bom, e é seguro para vocês. Então, tudo isso agora passa a ser da nossa responsabilidade de procurar fazer. A gente não pode fazer, mas a gente pode encaminhar e facilitar as coisas para a vida da gente melhorar. Esse é o nosso compromisso. Parabéns a vocês. Eu falei, o Wagner não está mais aí. Mas eu brinquei com o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner é nosso senador da Bahia, foi governador 8 anos, e eu sei que o iFood é da Bahia, o iFood não quer negociar. Pois nós vamos encher tanto saco que o iFood vai ter que negociar para fazer aquilo que vocês fizeram junto ao transporte. Um abraço, parabéns, Marinho, parabéns ao Marinho e à equipe do Ministério do Trabalho. Essa regulamentação, ela ainda vai ter de passar pelo Congresso Nacional, vai ter de ser debatida. O iFood, não sei se você sabe, o iFood ele é uma empresa brasileira, é diferente dos outros. A gente está falando aqui de uma empresa brasileira que nem é app, tá? O iFood ele surgiu em 2011, ele era um caderninho de delivery chamado Disque Cook. Verdade, trazendo fatos aqui para vocês. Agora, voltando à questão de gente tão importante do governo, tá sempre com o nome de uma empresa na boca, falando direto com a empresa. A Vale do Rio Doce é um outro caso recente. A gente teve, há um tempo atrás, o presidente Lula querendo emplacar Guido Mantega na presidência da Vale do Rio Doce, uma confusão, um falatório. E aí, recentemente, numa entrevista à Rede TV, o presidente Lula sai com essa aqui. A Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil. Não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. Então, o que nós queremos é o seguinte: empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É isso que nós queremos. Não fica claro nessa fala do Lula do que ele está falando. Ele está falando do quê? Que ele quer determinar que seja de acordo com o governo o pensamento das estatais? Ou das empresas em que o governo tem participação? Ou todas? Mesmo as que não têm nenhuma participação do governo. Não ficou muito claro. E a gente está tendo um acréscimo de mais governo em diversas empresas privadas, agora por um mecanismo bem interessante. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele tem participação em algumas empresas, ele é acionista de algumas empresas. E nessas empresas, ele sempre pode fazer indicações para o conselho de administração. O que ocorre é que agora estão sendo indicados ministros de Estado. O que para uma empresa privada, você ter um ministro de Estado já é uma questão importante, né? Você ter um ministro de Estado que faz parte do quadro de uma empresa, avalia na sua empresa.
A gente tem agora, por exemplo, na Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, que ela é 54% de uma empresa espanhola privada. Foram enfiados de uma vez só 4 ministros do governo. Silvio Almeida, Celso Amorim, o ex-interino foi para uma agência, o interino do Dino, Ricardo Capelli, e José Múcio Monteiro. Já havia acontecido isso no ano passado. Quando aconteceu no ano passado, houve uma reclamação geral e eram menos ministros. Na Tupi Siderúrgica, recebeu aí a ministra Aniele Franco e o ministro Carlos Lupe também em seu conselho de administração. Muito se discutiu, se esqueceu. Agora a gente tem isso assim, nem é mais tão noticiado. E no lançamento de um programa governamental, do que deveria ser uma estratégia inovadora para a regulamentação de aplicativos, em vez de falar dessa conquista, o que a gente mais vê na boca dos nossos governantes é nome de empresa, é iFood e é Mercado Livre. O que é que você acha disso? Calma, antes eu vou trazer para vocês as narrativas. Não dá para entender essa gritaria do neoliberalismo e da extrema-direita, essa velharada que lota a passeata do Bolsonaro, agora virou tudo amante do iFood. Ai, porque não pode mexer com o meu iFood? Essa gente não lembra que existia delivery antes? Que existia cardápio? Que tinha outro jeito de fazer o mesmo serviço de uma forma que não fosse esse capitalismo selvagem, essa exploração do trabalhador até a última gota de suor dele? Não, essa gente não lembra. Acho que talvez, né, saísse um pouco mais caro o delivery. Talvez, né, tivesse que entrar em contato lá com um outro número, não tivesse um app. Então, aí essa gente não quer. Com relação ao Uber também, fica falando, ai, se sai o Uber do Brasil, se sai a 99 do Brasil, que vai regulamentar que isso, que aquilo. Começou a dar direito para trabalhador, essa gente já chia. Porque é o seguinte, suponhamos que a Uber saia do Brasil. A Uber precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa da Uber. Sabe por quê? Aqui existe uma demanda gigantesca por esse mesmo serviço. O motorista e o carro são de onde? São do estrangeiro, de lá de onde é a Uber? São de lá dos países que querem explorar a mão de obra barata, a carne mais barata do mercado? Claro que não. Está todo mundo aqui, é só reorganizar, a demanda para esse serviço tem. Agora, a questão é que precisa remunerar os trabalhadores de forma correta. E isso não está acontecendo. Isso foi a única coisa que o governo Lula viu e foi fazer. As empresas vão fazer chantagem emocional, vão contar com o apoio da mídia neoliberal, mas o que a gente está vendo de queda de braço nesse governo é o quê? Quem é que está ganhando? Olha, tem vezes que até parece plano, né? Porque o PT só ganha eleição com Bolsa Família. Eles ganham eleição no Bolsa Família. É assim que o PT ganha eleição. E esse negócio do aplicativo, o que está aparecendo? Está aparecendo, sabe o quê? Que eles estão querendo tirar o emprego do brasileiro que conseguiu se virar. Eles estão querendo tirar o bico do brasileiro que conseguiu fazer um a mais. Eles estão querendo tirar esses aplicativos para deixar um mundo de gente desempregada. Para quê? Para empurrar para o Bolsa Família. É isso que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo empurrar a pessoa para depender do Estado e para ficar comendo na mão deles. É a cabeça de comunista. A gente fala que é comunismo, dizem que é teoria conspiratória. Não é teoria conspiratória. Eles querem o povo dependente do Estado. E quando vem falar que vai regulamentar alguma coisa, a gente já sabe o que quer dizer para o governo Lula a palavra regulamentar. Quando o PT fala regulamentar, o que ele quer dizer? Pode ser 3 coisas. Censura, mais imposto e dar dinheiro para sindicato. São as 3 coisas, só que ele falou regulamentação,
Aliás, já bota os 3 na conta. Censura, mais sindicato, mais imposto. É só isso que nós estamos vendo. Aí vem com o negócio regulamentou o aplicativo. Nem os motoristas do aplicativo, saiu aí no jornal. O motorista do aplicativo não está querendo. E o que a gente fica com inveja aqui é do Milei, né? Milei está aí do lado, olha... É que o Brasil não tem a coragem de continuar com o anti-establishment, né? O Brasil, infelizmente, regrediu. Mas, olha lá, Milei fechando empresa pública, enxugando o Estado, e nós aqui. Vai criar mais uma tonelada de sindicato, deixar o povo no desespero, pôr na rua. É o PT bom e velho de guerra, né? Bom, e qual a minha opinião? A minha opinião é que a relação do governo Lula com as empresas está ficando cada vez mais problemática. Isso não é nada bom, dado o histórico que o governo Lula tem com isso. Sei que agora está na moda esse apagamento do que fez a JBS, do que fizeram as empreiteiras, mas nos governos Lula a gente teve problemas com empresas. E agora... Você imagina, se teve problema já sendo amigo, imagina se colocando como inimigo. A gente está tendo um avanço perigoso sobre as empresas. É muito preocupante, muito esquisito, muito esquisito que numa democracia o lançamento de um programa de Estado que seria para defender trabalhadores seja feito nominando empresas, fazendo bravata, falando, porque fica mandando recado, tal empresa, e olha como manda. A empresa tal, se não quiser negociar, nós vamos encher o saco. O que é isso? O que é isso? Eles não são sindicalistas mais. A gente está falando do presidente da República, do ministro do Trabalho. Isso não é comportamento adequado, porque não é do interesse do povo. O que tinha de estar ali é o interesse do povo. E eles estão falando da empresa, nominando a empresa. E isso vem num crescendo. Falou agora da empresa. Deu entrevista recentemente falando da Vale do Rio Doce, também uma outra frase, né? Esquisitíssima. Da coisa, a Vale acha que ela é dona do Brasil, quem ela acha que ela para tocar os negócios do dia a dia da empresa. Estava falando com relação ao negócio do dia a dia, que a empresa tem de estar alinhada aos valores de desenvolvimento do governo. É uma coisa que fica problemática. Aí a gente tem, ao mesmo tempo, essa interferência nos conselhos de administração de empresas que são majoritariamente privadas, até com capital internacional, enchendo de ministro de Estado ali. Sempre foi muito comum essa coisa do conselho de estatal e de empresa que o governo é majoritário. Mas assim, via BNDES, por tantos ministros de Estado, já é algo que no meio empresarial já não é tão comum, não é muito legal para a governança corporativa. A gente com ranking tão alto no governo de um país está participando de uma empresa privada. Não é o normal e não é o desejável nas democracias, mas a gente tem tido esse crescendo por parte do governo Lula, sem saber muito claramente se isso é uma nova diretriz, se isso é uma nova política, se o relacionamento vai ser assim. E, ao mesmo tempo, as tais empresas amigas do governo, amigas de outro carnaval, têm se dado bem. A JBS, Odebrecht fizeram acordos de leniência, vieram a público dizer para os consumidores que erraram, mudaram o nome da marca até, de tão mal que pegou o negócio, agora estão sendo beneficiadas com a revisão de acordos de leniência. E essa revisão, gente, não é só assim, vai rever judicialmente. Ele concordou que para reparar os crimes cometidos, a empresa concorda que para reparar esses crimes, iria ressarcir o Estado. Bilhões. Inclusive, o ressarcimento de uma dessas empresas seria milhões para o Petros, que é o fundo de pensão, os aposentados da Petrobras. E aí estão os aposentados da Petrobras
reclamando que esse governo que cuida tanto, né, das estatais, do povo e do trabalhador, está aí no meio dessa movimentação que faz o acordo de leniência. É óbvio que o judiciário é que é responsável pelo acordo de leniência, não é o governo federal. O governo federal, em tese, não tem nada com isso. Estou falando que neste governo isso ocorre, né? E a gente tem a entrada deste governo com aposentados talvez esperando que, olha, chegou o governo que é de esquerda, o governo de esquerda pensa mais na gente, e no fim das contas as decisões vão sendo tomadas assim. A grande questão é saber se isso vai se estabelecer como uma política. Talvez o governo federal esteja muito empolgado ao ver órgãos de comunicação que se tornaram absolutamente dóceis, vigilantes com Bolsonaro e dóceis com Lula. Isso tem se tornado cada vez mais frequente, infelizmente. Será que o governo se empolgou e resolveu avançar para todas as outras empresas também este tipo de relacionamento, não sei, de relacionamento abusivo, tóxico, promíscuo? Não sei, porque não é nada muito claro, né, do que acontece. São sempre muitas coincidências que têm acontecido. E a gente está falando de tudo isso aqui de empresa, e isso tem a ver com economia. Foi possível uma promiscuidade nos primeiros governos Lula com empresas, porque a economia ia bem. E agora, como é que as pessoas estão vendo isso? Como é que as pessoas vão ver relações atabalhoadas com empresas quando você vai no mercado e está tudo mais caro? Quando as pessoas estão reclamando disso, da falta de capacidade de compra. As pessoas estão demandando emprego, a economia real está sendo problemática. Como é que vai ficar isso? Assim, a hora de descer o palanque e começar o governo já passou bastante. Só que o que a gente vê é que se antes o único inimigo era o político Jair Bolsonaro, agora voltamos ao bom e velho tempo do sindicalismo dos anos 80, em que parece que está fazendo sucesso fazer discurso descendo a lenha em empresa. Bom, gente, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo, já compartilha esse vídeo. Eu quero saber se você gosta do formato, que outros assuntos você quer ver por aqui. Quero muito saber se você vê o Narrativas toda tarde às 5 horas ao vivo, ou se você é da galera que gosta de maratonar o Narrativas Antagonista. Conta pra mim. Amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo pra vocês e até lá.